Bom dia, boa tarde e boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esta aula, onde vocês serão levados para outra dimensão. Finalmente, então, a gente vai falar do conceito de dimensão de um espaço vetorial. E para falar desse conceito, é interessante que a gente parta de algumas intuições que nós temos a respeito do que esse termo dimensão ele significa. Nós temos uma noção, mais ou menos no senso comum, do significado do termo dimensão, mas a gente gostaria de precisar esse termo, só que motivado pelas intuições que nós temos. Certo? Então, por exemplo, o que significa quando a gente fala que a gente vive aparentemente num mundo tridimensional? Por que 3 dimensões, né? Num certo sentido, num primeiro momento, numa primeira intuição, a gente apela para certos graus de liberdade que a gente tem de se movimentar, né? No sentido de que a gente vive num mundo que tem comprimento, largura e altura, então esses termos, cada um deles em separado, parece dar a noção do que significa uma dimensão, mas a gente quer dar uma noção, definir isso de maneira menos vaga e mais precisa. Então, o objeto mais simples que nós temos acesso desde cedo é a reta, né? Objeto geométrico. Então, se a gente coloca uma reta aqui, se você perguntar para qualquer pessoa que já ouviu falar de dimensão em algum momento da vida e perguntar para ela assim, quantas dimensões tem a reta? Ou a reta é um ser de quantas dimensões? Eu acho que ele não vai demorar a responder e dizer assim, não, a reta é um objeto de apenas uma dimensão, é um objeto unidimensional. E por que isso? Porque, de certa forma, na reta, se a gente quiser recuperar o conceito de dimensão da intuição que nós temos na vida real, usando os conceitos que nós definimos aqui até agora, se a gente olhar para uma reta, colocar uma origem em algum ponto aqui, a gente consegue pegar um vetor aqui dentro, certo? Um vetor diferente de zero. Vou pensar em vetor como algo geométrico para a gente trabalhar com a intuição primeiro. E aí, a pergunta que surge é a seguinte. Eu disse para vocês no final da última aula que a ideia do termo dimensão tem a ver com a quantidade máxima de direções linearmente independentes que você tem num espaço. Porque numa reta é exatamente isso que acontece. Depois que você fixa uma direção, fixada uma direção aqui, nessa reta, qualquer outra direção que você apontar, seja para cá, deixa eu, por exemplo, um pouquinho mais para cá, pegando um vetor que começa daqui até aqui, ou pegando um vetor para cá, deixa eu colocar em outra cor, esses dois vetores, essas duas direções, ainda são múltiplas dessa direção inicial que eu fixei, que eu estou me referindo a ela, que é essa direção amarela. Certo? Então, assim, esse vetor azul, digamos assim, é um múltiplo desse vetor amarelo, por um termo, se a gente pensar aqui no mundo real, no mundo sobre o corpo dos reais, por um número real positivo. E aqui a gente está pensando em algum múltiplo do amarelo por algum termo negativo. Mas toda vez que você pega múltiplos do vetor amarelo, isso continua aqui dentro, e aqui dentro dessa reta, aparentemente você não consegue mais obter um segundo vetor que seja linearmente independente com esse amarelo que foi fixado. Então, assim, na reta, por que a gente pode pensar na reta como unidimensional usando esse conceito de independência linear que nós temos e, na verdade, usando a maximalidade ou o número máximo de direções linearmente independentes que um ambiente permite? Porque eu só tenho, no máximo, uma direção que é linearmente independente nessa reta. Se eu fixo uma direção, qualquer outra vai ser um múltiplo dessa. Tá? E aí, se a gente quiser encontrar uma segunda direção que não seja linearmente dependente, né, ou seja, que seja linearmente independente do amarelo, invariavelmente a gente vai ter que apelar para uma direção que sai dessa reta. Para uma direção que faz isso daqui. Igual a minha cara nessa reta aqui. Eu preciso pegar um vetor que sai da reta, que sai desse ambiente que até então era tudo que eu tinha. Num primeiro momento, a reta era tudo que a gente tinha.
e nessa reta a gente conseguia encontrar só uma direção que era linearmente independente. Qualquer outra segunda direção dependia dessa primeira fixada. Para encontrar uma segunda direção linearmente independente, a gente precisa sair dessa reta, extrapolar os limites impostos pela reta, se eu quiser encontrar uma segunda dimensão, certo? Algo que seja linearmente independente da reta. E aí, quando a gente olhar para esse novo ambiente que nós temos agora, a gente vai ter o plano, certo? O plano é aquilo que a gente entende como sendo o ser bidimensional mais clássico que existe. Mas por que bidimensional? Por que a gente entende o plano como bidimensional? Porque olha só, imaginando que esse plano tem uma certa origem aqui, só para a gente se referir a ela, um sistema de coordenadas, se a gente fixa um vetor, aqui agora, uma direção, se a gente fixa uma direção, eu consigo encontrar uma segunda direção, certo? Se eu chamar esse vetor aqui de V1, eu consigo encontrar uma segunda direção que é linearmente independente com o V2. Porque quando eu olho para esse V1, o V1 determina uma reta, certo? Os múltiplos de V1 vão determinar uma reta. E essa reta, intuitivamente pensando, e visualizando aqui geometricamente, ela não dá conta de ocupar o plano. Porque uma reta ela tem uma dimensão só. Então, quando você pega essa reta toda aqui, ela não dá conta de ocupar o plano, certo? Então, como ela não dá conta de ocupar o plano, você consegue encontrar uma segunda direção que não está nessa reta. Por exemplo, essa daqui. Essa daqui, certo? Então, isso é uma segunda direção que visualmente aqui não depende linearmente do V1, não é um múltiplo do V1, porque o V2 não está na reta gerada por V1. Agora, nesse plano, se você tentar encontrar uma terceira direção que seja linearmente independente com essas duas iniciais, você vai falhar miseravelmente. Porque para qualquer terceira direção que você pegue aqui, ó, isso daqui pode não ser a direção V1 e V2, mas ela depende linearmente de V1 e V2. É só você pensar que essas duas retas se estendem. Eu estou pensando num plano infinito, pode pensar no R2. Essas retas se estendem, e aí, se esse vetor aqui for o vetor V, chamar de V, a gente consegue descrever o vetor V em termos de V1 e V2, visualmente falando assim, ó. Lembra da regra do paralelogramo, né? Então, como é que eu enxergo o vetor V como uma soma de um múltiplo de V1 com um múltiplo de V2? É só você traçar um pontilhado aqui que seja paralelo ao amarelo, certo? Aí aqui, até aqui vai ter o vetor α2V2, que é um múltiplo do V2, certo? Visualmente aqui ele está esticando o vetor V2. E quando eu traçar um pontilhado aqui, ó, que seja paralelo ao vetor V2, aqui eu encontro um vetor que não precisa ser exatamente o V1, mas é um múltiplo do V1. É o α1V1. Então, nesse sentido, usando a regra do paralelogramo, visualmente aqui, a gente acaba vendo que o V é o α1V1 mais o α2V2. Então, qualquer direção que você escolher dentro desse plano, uma terceira direção, necessariamente vai depender linearmente do V1 e do V2. Então, assim, a gente diz que o plano é bidimensional porque o número 2 é a quantidade máxima de direções linearmente independentes que eu consigo dentro desse plano, certo? E aí, assim como no caso unidimensional, para eu encontrar uma direção que não depende linearmente mais dos anteriores, eu precisei sair da reta. Se eu quiser encontrar uma terceira direção aqui que não dependa linearmente do V1 e do V2, eu vou ter que sair desse plano. Se você imaginar que esse plano aqui agora, eu vou desenhar ele meio inclinado assim, para dar uma noção de perspectiva. Então, para eu encontrar uma terceira direção que seja linearmente independente com esse plano, aliás, que seja linearmente independente com os vetores V1 e V2, assim como aqui eu precisei sair da reta, né? Eu precisei sair da reta para ter acesso a uma dimensão superior, né? Ter acesso a um novo ser metafísico chamado plano. Do plano eu vou ter que ir para uma coisa espacial, tá? Então eu preciso escolher um vetor. Se eu quiser encontrar uma terceira direção linearmente independente, a gente tem que sair do plano. Eu vou colocar para cima assim, ó, dando a ideia de que esse vetor está saindo do plano. Aqui está o V3, digamos assim, certo? Aí sim, esse vetor V3 já não está mais nesse plano aqui. E por isso ele é linearmente dependente com o V1 e o V2. Então, assim, no plano eu não conseguia uma terceira
uma terceira direção linearmente dependente com as duas primariamente fixadas. E para eu conseguir isso, eu precisei sair do ambiente onde eu estava. A gente precisou extrapolar o ambiente aonde a gente estava. Então, no plano, o máximo de direções linearmente dependentes que eu consigo são dois. São duas direções linearmente dependentes. Para conseguir uma terceira, eu tenho que sair do plano. Certo? E aí, no nosso espaço, que aparentemente é tridimensional, a gente não vai mais conseguir uma quarta direção linearmente dependente, porque assim como nos casos anteriores, para eu encontrar uma quarta direção linearmente dependente desse V1, do V2 e V3, eu teria que sair do ambiente onde eu estou. O problema é que a gente não consegue sair desse ambiente, pelo menos com os nossos sentidos. A gente pode até imaginar coisas que podemos fazer lá, mas a gente não consegue sair desse ambiente, porque nos exemplos anteriores, a gente conseguiu trabalhar bonitinho com eles porque nós somos seres tridimensionais. Então, enquanto a gente está trabalhando até 3 dimensões, a gente consegue entender bem o que acontece em uma dimensão, em 2 e em 3. Só que de 3 para frente, nós estamos achatados. A gente está achatado em 3 dimensões e a gente não consegue mais compreender, pelo menos sensorialmente, o que seria encontrar uma quarta direção linearmente dependente. Porque encontrar essa quarta direção seria encontrar uma direção que não está aonde nós estamos. Então, assim, isso gera um problema filosófico gigantesco, porque para eu enxergar essa direção, eu teria que ver aonde eu não vejo. E isso tem um problema que já se autocontradiz, né? Já é paradoxal em si mesmo. Mas não é porque a gente não consegue enxergar que a gente não possa pensar em como objetos ou seres com mais do que 3 dimensões poderiam se comportar. A gente pode pensar isso do ponto de vista matemático, apesar de termos uma limitação de sentidos para lidar com esses caras. Então, assim, aparentemente, usando o conceito de independência linear, pelo menos nos 3 ambientes onde a gente consegue entender o que dimensão significa, que é a reta no plano e o R3, digamos assim, o conceito de dimensão foi muito bem explicado da seguinte forma: olha, é a quantidade máxima de vetores, ou a quantidade máxima de vetores linearmente independentes que você tem dentro desse espaço. Então isso parece ser uma definição razoável de dimensão. E isso casa muito bem com o que nós vimos sobre base, porque nós definimos base como algo que era linearmente independente e como algo que gerava o espaço. Só que na demonstração de que todo espaço vetorial possui uma base, a gente acabou provando que qualquer conjunto linearmente dependente maximal é uma base. Então, quando você tem, entre aspas, a quantidade máxima de vetores linearmente independentes, como isso é uma base, então a gente pode dizer, já que a maximalidade da quantidade de vetores linearmente independentes parece nos dar precisamente aquilo que nós entendemos intuitivamente como o que é dimensão, então a gente pode pensar na cardinalidade da base, ou da quantidade de vetores de uma base, como sendo a dimensão de um espaço vetorial. Esses exemplos que nós demos e todo o trabalho que a gente vem fazendo até aqui, especialmente da última aula, nos levam a pensar que a quantidade de vetores numa base parece ser uma maneira razoável de definir formalmente, precisamente, o termo dimensão. Porque isso atende tanto à nossa intuição, quanto dá uma definição precisa para isso que atende à intuição. O que, do ponto de vista matemático, é primordial. A gente precisa trabalhar com definições que sejam precisas, que não sejam vagas, né? Só que isso levanta um problema. Isso levanta um problema, porque nós ainda não provamos que quaisquer duas bases vão ter a mesma quantidade de elementos. Isso é um problema que a gente precisa resolver se a gente quiser definir a dimensão como sendo, agora falando mais tecnicamente, a cardinalidade de uma base. Porque se for possível eu ter duas bases para um mesmo espaço vetorial com cardinalidades diferentes, né, com a quantidade de vetores diferentes, essa definição não estará bem definida, porque a dimensão vai poder ser duas coisas ao mesmo tempo. E aí a gente vai ter um problema. Isso vai ser uma definição incongruente. Então, nesse início da aula agora, nós vamos nos concentrar em provar que para um mesmo espaço vetorial, mesmo que você tenha mais de uma base, você vai ter mais de uma base mesmo, mas o ponto é o seguinte: mesmo que você tenha duas bases, elas vão ter sempre a mesma quantidade de elementos.
tá? A gente vai tentar tratar isso do modo mais geral possível. Então eu não vou assumir que eu estou trabalhando em espaços vetoriais que sejam finitamente gerados. Tem uma demonstração para esse caso finitamente gerado que é mais simples, que apela menos para conceitos da teoria de conjuntos. Mas eu quero apresentar com vocês aqui, discutir com vocês, uma demonstração geral desse fato. Porque é muito elegante, fica muito legal. Porque mesmo no caso em que você estiver... Não é esse o caso que nós tratamos intuitivamente, né? Mas assim, esses casos as bases são finitas. Mas ainda que você esteja em espaços vetoriais que admitam bases infinitas, ainda assim, se você tiver duas bases, mesmo que elas sejam infinitas, elas vão ter a mesma cardinalidade, certo? Vai ter uma bijeção entre elas, tá? Então isso, em particular, prova que no caso finitamente gerado, se você tiver um espaço de dimensão, se você tiver uma base com n elementos, qualquer outra base vai ter que ter n elementos, aonde eu estou me referindo aqui ao n como um número natural. Então, nosso objetivo é provar que, dadas duas bases para dois espaços vetoriais, existe uma bijeção entre essas duas bases, porque isso é a maneira formal de dizer que essas duas bases têm as mesmas quantidades, têm a mesma quantidade de elementos. Só que como a gente vai fazer isso num nível mais geral, a gente vai precisar de alguns resultados dessa proposição aqui da teoria de conjuntos, que não é muito difícil de ser provada, mas que a gente vai precisar dela para poder estabelecer esse resultado. Então, nessa proposição, que é exclusivamente da teoria de conjuntos, aqui não tem nenhum espaço vetorial envolvido, se você tiver uma coleção arbitrária de conjuntos não vazios, e você conseguir majorar a cardinalidade de todos esses conjuntos por uma cardinalidade fixada, de um conjunto fixado, então a cardinalidade da união vai ser no máximo a cardinalidade do produto cartesiano do y com esse L, que é o conjunto de índices que você está usando para variar essa família, tá bom? Então vamos lá. A gente vai precisar de usar o axioma da escolha, então isso para nós não é um problema, porque matemática sem axioma da escolha, para mim, não existe. Tô brincando. Bom, por hipótese, quando eu digo que a cardinalidade do xl é menor do que ou igual à cardinalidade do y, a gente está dizendo que existe uma função injetiva, né, entre o xl e o y. Então, por hipótese, para cada L pertencente ao L, existe uma função injetiva. Deixa eu escrever a função primeiro. Uma função injetiva φL que sai do xl e vai no y. Certo? Então, para cada L, isso acontece. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que usar o axioma da escolha aqui para eu encontrar uma função entre essa união e o conjunto de índices, tá? Então, eu vou chamar de x essa união, só para não ficar escrevendo essa coisa toda o tempo todo. Então, denote por x a união dos xl's, certo? Então, pelo axioma da escolha, o que acontece? Ó, dado um elemento qualquer em x, ele está no xl, certo? Ele está em algum xl, melhor dizendo. Então, eu vou fazer uma função escolha. Uma função que faça o seguinte, olha, para cada x, associe pelo menos um L para o qual esse x está no xl. Então, pelo axioma da escolha, existe uma função que eu vou chamar aqui de gama, que sai do x, que é essa união, e vai no conjunto L, tal que o x pertence ao x gama de x para todo x pertencente ao x. Então, para cada x, eu estou escolhendo um gama de x em L, para o qual o x está no x gama x. Certo? Beleza. Aí, como é que eu vou montar uma função injetiva entre essa união e esse cartesiano? Desse jeito aqui, ó. Defina a função, vou chamar de psi, que sai do x e vai no y, cartesiano L, e que faz o seguinte, ó. Ele vai pegar um x e ele vai fazer o seguinte, olha, dado um x em x, ó, só para ter uma ideia de como que essa função funciona, ó. Dado um x em x, o gama de x está em L, certo? Agora, como o gama de x está em L, para cada L em L existe essa função injetiva. Então eu posso pensar para cada x nessa função aqui, ó, φ gama de x, que sai de onde? Do x gama de x e vai no y, certo? Então o que vai acontecer? O x está no x gama x, certo? Então eu posso aplicar o φ gama x no x, porque o x está aqui, e a imagem disso vai cair aonde? Em y. Então esse cara está aqui em y, certo? E na segunda coordenada, deixa eu apagar aqui. E na segunda coordenada,
eu vou colocar o valor de L aqui, vai ser precisamente o gama x. Tá? Já que o x está em x, o gama de x está em L. Então é a função que faz isso daqui. Ó. Então essa função está bem definida. Tá? Que está bem definida. Vou colocar assim, que é uma função bem definida. Agora tudo que a gente tem que fazer é mostrar que essa função é injetiva. E aí vai seguir do fato de cada uma dessas funções aqui serem injetivas. Tá? Então vamos lá. Vamos mostrar que a psi é injetiva. Então vou pegar dois elementos aqui. Sejam x1 e x2 pertencentes ao x. E suponha que o psi de x1 seja igual ao psi do x2. Certo? Então, daí o que vai acontecer? Logo, por definição, o psi do x1 é o φ com o índice gama x1 aplicado no x1. E aqui eu tenho gama no x1. E isso é igual ao par φ gama x2 gama x2, certo? Então isso implica duas coisas. Como eu tenho a igualdade desses pares ordenados, então isso implica, por exemplo, que o φ gama x1 do x1 é igual ao φ gama x2 do x2. E o mais importante aqui, por um momento mais importante, mas depois a gente vai precisar de mais coisa, o gama do x1 é igual ao gama do x2. Então, pessoal, como o gama do x1 é igual ao gama do x2, olha, aqui eu passo a ter a mesma função. Ó. Essa função aqui é a mesma dessa. Se você quiser facilitar um pouquinho, se você chamar essa coisinha aqui de C, olha só o que você vai ter. Ó. Daí o C pertence a L e o gama C, φC. φC do x1, aqui ó, C é isso, né? Mas o C também é o gama de x2. Então esse é o gama, é o φ, isso é o φC do x2. Agora eu sei que a φL é injetiva para todo L em L, então isso vale para esse C aqui também. Tá? Então, como φC é injetiva, então concluímos que x1 é igual a x2, que era exatamente o que a gente queria. Era isso que a gente queria concluir. Eu peguei um x1, dois elementos quaisquer com a mesma imagem para o psi e mostramos que esses dois elementos são iguais. Tá? Portanto, a psi é injetiva. Agora, se a psi é injetiva, a conclusão é o quê? Ó? Que a cardinalidade do x, que é precisamente a cardinalidade da união, isso aqui é pela definição de x, não tem nenhuma novidade aqui, isso daqui é menor do que ou igual à cardinalidade desse produto de y com L. Tá? Então é um resultado técnico, que a princípio aqui parece que não tem nada a ver com o nosso problema, né? Mas vai cair como uma luva no que nós vamos provar agora. E aí o que nós vamos provar agora? Esse lema é um passo primordial na demonstração do teorema principal. Nós vamos mostrar nesse lema que, dadas duas bases quaisquer de um mesmo espaço vetorial, é sempre verdade que a cardinalidade de uma base é menor do que ou igual à cardinalidade da outra. Isso vai ser fenomenal, porque como esse resultado aqui vale para duas bases quaisquer, depois a gente pode inverter as cardinalidades de posições. Se a cardinalidade de B' é menor do que ou igual à cardinalidade de B, eu posso aplicar o mesmo resultado e concluir que a cardinalidade do B é menor do que a do B'. E aí a gente usa o teorema de Cantor, Bernstein, Schroeder. Se a gente tem dois conjuntos em que a cardinalidade do 1 é menor do que ou igual à cardinalidade do segundo e vice-versa, então as duas cardinalidades são iguais. Tá? Então, vamos demonstrar esse resultado. Então, assim, nós vamos conseguir usar o resultado anterior. O que nós vamos fazer? A ideia é o seguinte. Para cada vetor V na base B, V está em B, certo? V está em B. Só que V, estando na base B, em particular, é um vetor no espaço vetorial V. Só que o V é gerado por B' também, né? B' é uma base do V. Então, assim, como o V é um vetor do espaço vetorial V e o B' é uma base, eu consigo escrever o vetor V como uma combinação linear finita de elementos dessa base. Ou seja, existe uma quantidade finita de vetores em B' para os quais o V é uma combinação linear desses caras. Então eu vou chamar esse subconjunto finito do B', de modo que o V é uma combinação linear deles, de B'V, certo? De B'V. Então, para cada V em B,
como B' é uma base, então existe um subconjunto B', B'V finito, com B'V contido em B', certo? E o V está no subespaço gerado pelo B'V. Tudo bem? Então, isso aí tranquilo. Aí eu vou tomar a união de todos esses caras possíveis. A estratégia aqui vai ser essa. Eu vou tomar C como sendo a união de todos esses B'V que eu consegui. O V varia em B e os B'V estão aqui. Observe claramente como cada B'V está contido no B', isso aqui está contido no B', certo? Cada pedaço está em B', então isso daqui, a união continua aqui dentro do B'. Além disso, o fato do B' ser linearmente independente, porque ele é uma base, então como o B' é KLI, então o que vai acontecer? O C também tem que ser. Isso é um conjunto K linearmente dependente. O que a gente vai tentar mostrar é que esse C também é uma base, tá? É uma base contida no B', mas por conta da maximalidade esses caras vão precisar ser iguais. Mas isso é simples porque olha só o que acontece, ó. Esse B satisfaz isso, ó. Isso aqui é bem fácil, ó. B está contido no subespaço gerado por C. Porque olha só, de fato, isso aqui é muito simples. Poderia ter colocado isso aqui como uma afirmação direta, mas eu vou tentar explicar mais rápido para vocês. Se eu pego um V qualquer em B, então isso daqui acontece. Ó. Logo, o B'V está contido em C, certo? E o V pertence ao L, ao espaço gerado pelo B'V. É assim que esses B'linhas nascem, né? Então, olha só o que vai acontecer. Ó. Logo, como o B'V é um subconjunto de C, então o subespaço gerado ele preserva a inclusão, né? Isso é óbvio. Porque isso daqui está contido no LC, né? Então, isso daqui está contido no subespaço gerado por C. Então, se o B'V está contido num subespaço vetorial, o subespaço gerado por ele continua ali dentro. Então, isso daqui continua aqui dentro, certo? Agora, como o V está aqui no espaço gerado pelo B'V, então ele está aqui também. Então isso aqui implica que o V está no subespaço gerado por C. Então isso daqui prova essa inclusão. E aí como essa inclusão ocorre, de novo, B está contido num subespaço vetorial. Então o subespaço gerado por B continua dentro desse subespaço vetorial. Então o L de B está contido no subespaço gerado por C. Só que quem é o L de B, pessoal? O B é uma base de V, por hipótese, né? Então isso daqui é o próprio V. Então o V está contido no subespaço gerado por C. Mas o C é um subconjunto de V. Então o subespaço gerado por ele está contido dentro do V. Então como isso daqui acontece, como o C está contido em V, então a outra inclusão a gente já tinha. Subespaço gerado por C está dentro do V, então vale a igualdade. Então isso daqui vai implicar que o V é o subespaço gerado por C. Então olha só a conclusão intermediária que nós chegamos. O C é linearmente dependente e ele gera o espaço todo. Então, uma conclusão intermediária que nós temos é que esse C tomado dessa forma é uma base. E aí isso aqui vai acabar implicando que o C tem que ser igual ao B', tá? Que para nós vai ser fundamental para a gente aplicar a proposição anterior. Porque olha só, se não for, supõe por absurdo que não seja. Supõe por absurdo que o C seja diferente do B'. Se o C é diferente do B', a gente já tem uma inclusão aqui, né? Então, na verdade, o que acontece é isso daqui, né? Daí, eu já sei que o C está contido em B', então essa inclusão é estrita. Isso aqui vai implicar, então, a existência de um W em B' com W fora do C. Fora do C. Certo? Agora, o que vai acontecer? Então, o C está contido no B' menos o conjunto formado apenas pelo W, certo? Porque se o W não está em C, nenhum elemento de C pode ser o W. Claro, porque se algum elemento de C fosse o W estaria em C. Então essa inclusão vale, o que implica que essa inclusão que vale. Ó. Claro que isso daqui está contido no subespaço gerado pelo B' menos W, o que acaba implicando então que o subespaço gerado por C está contido no subespaço gerado pelo B' menos o conjunto que contém o W. Só que isso daqui é o V, porque C é uma base. Então, na verdade, você tem igualdade aqui. Ó.
como a outra inclusão que já vale, então na verdade o V é o subespaço gerado por B' menos o W. Só que o W está em V, certo? É daí que vai vir a contradição. O que acontece? Como o W, esse W não foi obtido em B', o B' é um subconjunto de V. Então o W está no V. Então o W é um elemento que está no subespaço gerado pelo complementar dele. Agora, se o W é uma combinação linear dos outros elementos de B', exceto ele, isso aqui está nos dizendo que o B' não é linearmente independente. Isso aqui implica que o B' não é K linearmente independente. Isso aqui é uma contradição. Isso é uma contradição porque B' é uma base. Tá? Então isso daqui é um absurdo. E esse absurdo veio de supor que o C é diferente do B'. Tá? Então o C é igual a B'. E aí por que a gente provou isso tudo? Porque agora a conclusão que a gente chega é essa. O B' é igual ao C. E o C foi definido como essa união aqui, ó. V pertencente ao B dos B'V, certo? E aí, agora a gente vai usar a proposição anterior. Observe o seguinte, ó, a cardinalidade de cada conjunto desse daqui, ó, a gente não conseguiu cada um deles finito. Então, como cada um desses conjuntos são finitos, essa cardinalidade é menor do que a cardinalidade dos naturais, certo? Para todo V pertencente ao B. É claro que eu não consigo um número que limite esses caras, eu preciso do cardinal do N aqui. E aí, como eu tenho esse mesmo conjunto limitando todos esses caras, pela proposição anterior, a gente consegue limitar a cardinalidade do B', que é essa união, assim, ó. Pela proposição anterior, segue que a cardinalidade do B', que é a cardinalidade dessa união, B'V, certo? Isso é menor do que ou igual a cardinalidade, vão lá. Quem está fazendo o papel de Y aqui nessa proposição? É o conjunto dos naturais. E o conjunto de índices aqui, o L, é a base B. Então, é o Y cartesiano L. Então, traduzindo para esse caso aqui, o Y é o conjunto dos naturais. E aqui eu tenho o B. Só que a cardinalidade dos naturais cartesiano com qualquer conjunto é a mesma coisa que a própria cardinalidade do conjunto B. Tá? Porque se o B é finito, esse conjunto aqui continua sendo enumerável. E se o B é infinito, aí continua valendo a igualdade. É uma propriedade clássica de teoria de conjuntos. Tudo bem? Então, o que a gente conseguiu? A cardinalidade do B' é menor do que ou igual à cardinalidade do B. Tá? Portanto, nada, acabou, né? Era isso que a gente queria provar. Tá? Então, o lema está demonstrado. Agora vai ficar uma linha provar que dadas duas bases quaisquer de V, então a gente tem igualdade. Agora ficou trivial, porque pelo lema anterior, a gente tem essas duas coisas, ó. B e B' não são duas bases, então o B', a cardinalidade do B' é menor do que ou igual à cardinalidade do B. Agora, B' e B também não são duas bases, então você inverte. É a mesma coisa. Isso aqui acontece. Então, pelo teorema de Cantor, Bernstein, Schröder, dá uma conferida se é assim que escreve mesmo, que eu sempre me confundo, concluímos que as duas bases têm a mesma cardinalidade. Certo? Isso fecha a demonstração desse belíssimo teorema e agora a gente pode falar de dimensão de maneira técnica e estará bem definido. Então, se a gente tiver um espaço vetorial, você já vê espaço vetorial, a dimensão de V sobre K, isso aqui é importante, tá? Dimensão de V como K espaço vetorial é definida como? A notação clássica que a gente vai usar é essa daqui, ó, dimensão de V, aí coloca o corpo de base aqui embaixo, e isso é definido como a cardinalidade de alguma base para alguma K base B de V. E aí, isso aí está bem definido, ou seja, não depende da base que você escolhe pelo teorema anterior. Então essa definição não tem risco de não estar bem definida, que seria um problema, né? Uma definição não estar bem definida é um contrassenso. E aí agora a gente consegue estabelecer um resultado que é fantástico e ele atende às nossas intuições num certo sentido, porque observe que quando a gente começou a trabalhar com as intuições no início da aula de hoje,
a quantidade de direções linearmente independentes que eu tinha no ambiente não podia ultrapassar aquilo que eu entendi como sendo a dimensão, né? Se você voltar aqui para essa primeira discussão que nós fizemos, na reta, como eu entendo intuitivamente a reta como algo de dimensão 1, eu não podia encontrar duas direções linearmente independentes. Seria no máximo uma mesmo. Aqui no plano, eu consigo no máximo duas direções linearmente independentes também, porque o plano eu entendo ele intuitivamente como algo bidimensional. E aqui no espaço tridimensional, eu não consigo mais do que três direções linearmente independentes. O que a gente vai fazer nessa proposição, na verdade nesse corolário, é mostrar que essa definição que nós demos de dimensão, ela é tão boa que ela atende esse critério intuitivo que nós tínhamos. Atende tecnicamente, atende rigorosamente e formalmente, o que mostra que essa nossa definição ela é muito razoável. Porque se você define uma noção de dimensão que não atende a esses critérios básicos que a nossa intuição está dizendo para a gente, isso poderia ser só um nome artificial, chamar a coisa de dimensão. Se isso não atende aquilo que nós temos uma compreensão intuitiva do que significa dimensão, então você está dando um nome artificial, que não carrega significado em si mesmo. Agora, quando a gente prova esse corolário, a gente está mostrando que essa definição está atendendo aquilo que os nossos sentidos apontam como verdadeiros. Então, do ponto de vista filosófico, ela é uma boa definição. E aí a prova fica simples, até mesmo pelo teorema que nós provamos na última aula. Como é que a gente mostra, então, que se eu tiver um subconjunto linearmente independente dentro de um espaço vetorial, então a quantidade máxima, ou a cardinalidade, melhor dizendo, de S tem que ser no máximo a dimensão. Observe que eu também não estou trabalhando em dimensão finita. Tá? Em particular, vai valer para dimensão finita, que é o que a gente vai trabalhar mais da próxima aula em diante. Mas na aula de hoje eu queria estabelecer os resultados num nível de generalidade maior, até mesmo para a gente saber que é possível estabelecer esses resultados sem apelar para a finitude num primeiro momento. Aqui é bem tranquilo, porque nós já vimos que, dado um conjunto linearmente independente no espaço vetorial, ele sempre está contido numa base. Tá? Então, por um teorema anterior, que nós provamos na última aula, existe uma K-base B de V que contém S, né? Tal que S está contido em B. Aí acabou, porque olha só, a inclusão de conjuntos já define uma função injetiva canônica entre o S e o B, né? Só a função inclusão. Então, em particular, a cardinalidade do S é menor do que ou igual à cardinalidade do B, e a cardinalidade de qualquer base é a dimensão. Esse cardinal, ele é independente da escolha da base que você faz, tá? Então acabou. É só isso daqui mesmo. E aí esse corolário reforça pra gente que a nossa escolha de definição formal de dimensão é uma escolha muito boa, porque ela atende a um critério básico da nossa intuição sobre aquilo que a gente entende como ser dimensão. Nessa proposição agora não tem muito a ver com dimensão. A gente poderia ter até provado na última aula, não teria problema nenhum. Mas eu acabei esquecendo, então eu trouxe agora para vocês. Assim como todo conjunto linearmente dependente é possível ver ele dentro de uma base, é possível encontrar uma base que contém os conjuntos linearmente dependentes. Para os geradores é o contrário. Para qualquer conjunto gerador contém uma base. Assim como qualquer conjunto linearmente dependente está contido numa base, qualquer conjunto gerador contém uma base. E a prova aqui é muito parecido com o teorema que nós provamos na última aula, porque a ideia é você considerar uma coleção muito parecida de conjuntos Li, só que você vai pegar todos os conjuntos Li que estão dentro do S. Então considere a coleção de todos os subconjuntos linearmente dependentes de V que estão contidos em S. Lembra que na demonstração do teorema a gente pegou os conjuntos linearmente dependentes de V que continham S. Agora a gente está pegando os contidos em S. Mas a prova vai ser a mesma. Essa coleção é não vazia. Você pode pegar o conjunto vazio, ele está ali dentro. Ele é um conjunto ali dentro do S. Se você não quisesse apelar, se o espaço V é diferente do zero, você pode pegar um vetor não nulo dentro desse gerador, do conjunto de geradores, certo? E aí esse conjunto formado pelo vetor não nulo é um subconjunto ali desse cara também. E aí, pessoal, eu vou deixar vocês fazerem a mesma coisa, tá, que nós fizemos na demonstração do teorema de que todo espaço vetorial tem base. É fácil mostrar que essa coleção
Na verdade, não é que é fácil, é que é a mesma coisa. É a mesma coisa provar que essa coleção, ordenada com a inclusão, ela, parcialmente ordenada, ela satisfaz as hipóteses do lema de Zorn. Tá? Então, pelo lema de Zorn, pelo lema de Zorn, é claro, você tem que verificar que isso aí satisfaz as hipóteses dele, mas satisfaz é a mesma coisa que nós fizemos antes. Eu vou deixar para vocês verificarem, na verdade, repetirem a prova para esse caso. Então, pelo lema de Zorn, existe B pertencente a P, elemento maximal. Aí a prova de que um elemento maximal dessa coleção é uma base é a mesma coisa, ele já nasce linearmente dependente e já nasce dentro do S, né? Aí para você mostrar que é uma base, você tem que mostrar que ele é um gerador. Aí se supõe que não seja, você chega numa contradição, assim como a gente fez naquele teorema na aula anterior. Tá? Então isso daqui é um elemento maximal, então daí o B é uma K-base. Verifiquem, tá, que ele é um gerador, se você não fez antes. Então B é uma K-base de V e como o B está em P, né, o B está contido em S. Então, só repetindo, o fato do B pertencer ao P, você já ganha de graça que ele é LI e que está contido em S. Aí a maximalidade aqui vai te fazer concluir que ele é um gerador. Então ele é um gerador LI, portanto é uma base. Tá? Esses detalhes aqui eu vou deixar para vocês fazerem porque é exatamente a mesma coisa que a gente fez no teorema da última aula. E aí, como um corolário, assim como a cardinalidade de conjuntos linearmente dependentes são no máximo a dimensão do espaço vetorial, a cardinalidade de conjuntos geradores são no mínimo a dimensão do espaço vetorial. Isso é imediato pela proposição anterior, porque todo gerador contém uma base. Então, pela proposição anterior, existe uma K-base B de V tal que o B está contido em S. Certo? Logo, a dimensão desse espaço vetorial, que é a cardinalidade dessa base, como eu tenho essa inclusão, isso daqui é no máximo a cardinalidade do S, o que fecha a demonstração. Mamão com açúcar. E aí agora eu quero estudar com vocês, já que a gente está nessa pegada bem geral, eu quero estudar com vocês esse espaço vetorial em particular aqui, ó, no que diz respeito à dimensão, que é a soma direta de K na cardinalidade de um certo conjunto I. Tá? Então, a gente vai definir a noção de conjunto indexado, só para deixar formalzinho aqui, ó, nós vamos dizemos que X, se eu escrever que um conjunto é dessa forma, xi com I pertencente ao I, toda vez que eu usar essa notação, isso aqui é indexado por I, por um conjunto I, digamos assim, isso significa que o X é esse conjunto aqui, ó, formado por xi, onde o I pertence ao I, tá? E o xi é diferente do xj para todo I e j pertencente a I, com I diferente de j. Tá? Então, quando a gente indexa um conjunto, a gente não quer repetição inútil. Tá? Então, uma conclusão disso é que essa função aqui vai ser uma objeção. Aqui não precisa nem dar nome para essa função, não. É a função que associa o índice I ao termo indexado por ele. Isso daqui é uma objeção. A gente poderia ter definido assim. A gente pode dizer que x, dessa forma, é indexado por I, se essa função é uma objeção. É a mesma coisa. Tá? Então, isso daqui é uma objeção. E a cardinalidade do x, já que isso aqui é uma objeção, é precisamente a cardinalidade do conjunto de índices que você está usando. Tá? Então, isso aqui é uma maneira que é bastante agradável para a gente falar de bases arbitrárias. Tudo bem? E aí, a gente vai mostrar que aquele espaço vetorial dado por uma soma direta, ele tem uma base canônica também. Aí essa base canônica é definida dessa forma aqui. Primeiro, para quaisquer par de elementos i e j num conjunto de índices arbitrário, a gente define o delta de Kronecker, clássico, delta ij é igual a 1 se o i é igual a j, e 0 se o i for diferente de j. E aí, para cada i pertencente a i, eu vou definir o EJ como sendo a coleção delta ij com o i variando em i. Isso aqui está fazendo o quê? Ó? Na coordenada j, ou seja, quando o i for igual a j, a coordenada na posição j vai ser o 1, certo? E nas demais coordenadas eu tenho 0. Então, lembra os vetores canônicos lá do Kn. O que a gente está fazendo aqui agora é
tornando isso um pouco mais geral. Então a gente vai mostrar que essa coleção de elementos EJ com J pertencente ao I, isso daqui é uma K-base da soma direta do corpo K na cardinalidade do conjunto I, tá bom? E essa base é chamada de base canônica pelas razões mais óbvias possíveis. Ela, digamos, captura e generaliza a noção de base canônica para o Kn quando esse conjunto I é finito, né? Quando o I é o conjunto 1, 2 até o N, que aí essa soma direta é basicamente o Kn mesmo, o produto cartesiano de K com ele mesmo N vezes. E aí, em particular, a dimensão desse espaço vetorial da soma direta do corpo K na cardinalidade do I, a dimensão desse espaço vetorial é precisamente a cardinalidade do conjunto de índices que você está trabalhando. Tudo bem? Então vamos demonstrar esse resultado. A primeira coisa que a gente mostra é que de fato isso aqui é um conjunto indexado. Então, assim, para dois elementos diferentes, a gente tem termos diferentes, né? Para dois índices diferentes, a gente tem termos diferentes. Então vamos provar isso logo. Vamos mostrar aqui, ó, que o EJ1 é diferente do EJ2 para todos J1. J1 e J2 fica estranho, né? Deixa eu colocar, vai ficar pesado os índices. Deixa EJ diferente do EL para todo J e L pertencente a I com J diferente de L. Então, bem tranquilo, porque olha só o que acontece, ó. De fato, sejam J e L em I com J diferente do L. Lembra que essas sequências, ontologicamente falando, elas são funções, né? Esses caras são funções. Então, o que acontece? Observe o seguinte, ó. O EJ aplicado no J, no índice J, isso é uma função, né? Do I em K. Isso daqui é, por definição, a jésima coordenada desse termo, né? Que é precisamente o delta JJ. E isso aqui é 1. E o EL do J, no mesmo cara, isso é o quê? Isso é o delta LJ, certo? É a jésima coordenada do EL. Então o L fica aqui na direita, então aqui o L fica na direita, né? Tudo bem, é JL aqui, só para ter cuidado. Então aqui é JL, porque o cara fixado fica na direita e em quem eu estou aplicando fica na esquerda. Então o EL do J é o delta JL. Como o J é diferente de L, isso aqui é o zero. Então EJ e EL têm imagens diferentes no mesmo termo. Então, como funções, eles são diferentes. Tá? Então, em particular, o EJ é diferente do L. É só isso. É tão fácil que parece difícil, né? Mas não é. É tranquilo mesmo. Então, de fato, isso é um conjunto indexado. Né? Dois índices diferentes vão resultar em termos diferentes. Agora, a gente tem que mostrar que esse conjunto ele é linearmente independente. Bom, isso é um conjunto potencialmente infinito, né? Aliás, está suspenso o julgamento se isso é finito ou não. Então a gente tem que pegar uma parte finita dele. Então, para testar essa independência linear, eu vou pegar uma parte finita desse conjunto de índices. Vou pegar J1 até JR pertencentes a I e alfa1 até alfa-R pertencentes ao corpo K, tais que o alfa1 EJ1 até o alfa-R EJR, isso é o zero desse espaço vetorial. Nosso objetivo é mostrar que todos os alfas precisam ser iguais a zero. Certo? Agora, o que essa combinação linear faz aqui? Ó? É claro que aqui eu vou pegar caras 2 a 2 distintos, né? Porque eu quero pegar termos 2 a 2 distintos. Então aqui, só para deixar claro, são termos 2 a 2 distintos. Aqui, nem sempre eu faço isso, mas aqui é bom enfatizar. Por quê? Como esses termos são 2 a 2 distintos, em cada parcela, o alfa que entrar numa coordenada não vai entrar na outra. Tá? Então, por exemplo, aqui na coordenada desse termo todo aqui, que é uma sequência, certo? Essa sequência aqui é formada por, na coordenada J1 eu tenho alfa1, na coordenada J2 eu tenho alfa2 e por aí vai. Até na coordenada JR eu tenho alfa-R. Nas demais coordenadas eu vou ter tudo zero. Tá? Então, esse termo aqui, ó, denote W igual a essa sequência aqui, ó, WI com I pertencente a I. Eu estou definindo isso como esse termo aqui, ó, alfa1
EJ1 até alfa R EJR. Então, qual é a JL? Acho que L não é uma boa aqui, né? Vou usar T. Qual é a JTésima coordenada do W? É o alfa T, certo? Então aqui, ó, eu vou ter W, vamos com cuidado aqui, ó, JT, isso é precisamente o alfa T, é o cara que acompanha aqui, né? Isso aqui é o alfa T, para todo T pertencente a 1 até R, certo? E WI é 0, porque nas outras coordenadas não vai entrar alfa nenhum. O WI é o 0 do corpo K mesmo, né? Para todo I no conjunto de índices, fora esses índices J1 até JR. Certo? Só que esse W é 0, certo? Essa combinação linear aqui é 0. Como o W é 0, como o W é o 0 do espaço vetorial dado pela soma direta, então a gente sabe disso daqui, ó, que o WI, o termo nulo, né, o elemento neutro desse espaço é a sequência nula. WI é igual a 0 para todo I pertencente a I. Em particular, os WJT. Então, WJT tem que ser igual a 0 para todo T de 1 até R. Só que quem são os WJT? São os alfas. Então, isso daqui é alfa T igual a 0 para todo T pertencente a 1 até R. Então, a gente pegou uma combinação linear qualquer de termos aqui dentro e mostramos que, resultando em 0, né, uma combinação linear nula, e mostramos que os coeficientes todos precisam ser iguais a 0. Então isso mostra que esse conjunto é linearmente dependente, bem tranquilo, né? E agora a gente vai mostrar que ele é um gerador. Vamos mostrar então que o KI é o espaço gerado por esse conjunto. EJ, opa, aqui é uma chave, J pertencente a I. Então como é que a gente prova isso? Vamos pegar um elemento aqui qualquer, seja V. Vou escrever ele assim, ó, V igual a VI com I pertencente a I. É um elemento arbitrário. Certo? Aí a gente vai usar o fato dele, estando na soma direta, ele tem um suporte finito. Certo? E aí se o suporte dele é vazio, se o suporte de V é vazio, é porque todas as coordenadas são iguais a 0. Certo? Os suportes são os caras, são os índices onde o VI é diferente de 0. Se isso é vazio, é porque o VI é igual a 0 para todo I no conjunto de índices. Então, isso aqui vai implicar que o V é o vetor nulo desse espaço vetorial que está claramente aqui. Ó. Isso aqui é um subespaço vetorial, então ele tem um vetor nulo. Então, no caso trivial em que o suporte é vazio, a gente obtém o que a gente quer. Então, a gente pode supor que o suporte é diferente de vazio. Então, como ele é finito, porque a gente está na soma direta, então como esse cara é finito, a gente pode escrever ele assim, ó, da forma, sei lá, I1 até IR. Certo? Onde R aqui é a quantidade de elementos do suporte. Aí agora é tentar usar a mesma ideia que nós fizemos anteriormente. Tá? Fora do suporte, os coeficientes são todos iguais a 0. Certo? E aí, o que, que vai acontecer? Ó? Isso aqui vai acontecer. O V é precisamente o VI1 e I1 até VIR e IR. Certo? Por quê? Quando você pega essa combinação, é só usar o que nós fizemos anteriormente. Quando você pega essa combinação, isso aqui resulta no termo em que em cada coeficiente IT, em cada coordenada IT, eu tenho V e T, e nas outras eu tenho 0, que é exatamente o V. Se isso aqui é o suporte, V é uma sequência em que fora desse suporte, todos os caras são iguais a 0, que é o que está acontecendo aqui, e em cada entrada I1, aliás, em cada entrada IT com T de 1 até R, eu tenho o termo V e T. Tá? Então, quando eu pego essa combinação linear, eu gero exatamente o V. Eu tenho exatamente o V. E isso daqui está no subespaço gerado pelos EJs. Bem tranquilo, tá? Bem tranquilo. Então, acabou, né? Isso aqui é um conjunto gerador, portanto é uma base. Portanto, marcar a base da soma direta, o que fecha a demonstração dessa bela proposição. E aí, em particular, a dimensão, acabou, né? A dimensão aqui é a cardinalidade do I, porque a dimensão é a cardinalidade da base. E essa base é indexada por I, né? Então a cardinalidade desse conjunto, como ela é indexada por I, é a cardinalidade do próprio conjunto I. Então aqui esse em particular é imediato.
E aí a vantagem de trabalhar, pessoal, nessa soma direta é que a gente pode definir uma noção, uma notação muito útil para a gente, num espaço vetorial qualquer agora. Se você tem um espaço vetorial qualquer e B é uma base desse espaço, que é indexada por um conjunto, a gente pode definir para cada alfa, que é uma sequência de elementos na soma direta, ou seja, eu tenho no máximo uma quantidade finita de termos diferentes de zero, a gente pode dar um sentido para essa soma. Observe que essa soma aqui, ela só faz sentido, definida dessa forma, se o resultado disso for uma soma finita. Dentro de um espaço vetorial arbitrário, num primeiro momento não faz sentido em falar em soma infinita, porque a soma infinita, em geral, ela é o limite de uma sequência de somas finitas. Só que para a gente falar de limite, a gente tem que ter alguma noção de convergência. E a gente não tem, nesse contexto aqui, uma noção de convergência ainda. Em análise funcional, vocês trabalham com isso de maneira mais detalhada. Mas a gente pode dar um sentido para essa notação, não significando que isso daqui é uma soma potencialmente infinita, dependendo da cardinalidade do i. Mas, na verdade, isso daqui a gente pode ignorar, filosoficamente, os coeficientes que são iguais a zero. Só que quando você ignora os coeficientes que são iguais a zero, você ignorou a maior parte. O que sobra é só uma soma finita. Porque o i passa a variar. A gente pode definir isso dessa forma, onde o i varia só no suporte de alfa. Só no suporte de alfa. O suporte de alfa é finito, porque eu estou tomando um alfa, uma sequência, na soma direta. Tá? Então, essa soma aqui, de fato, faz sentido eu falar isso daqui como um elemento em V, porque é uma soma finita de elementos que estão em V. Tá? Então, a gente dá um sentido muito legal para essa notação e ela passa a ser bastante útil, porque a gente leva em consideração nessa soma só os caras que são só os coeficientes que são diferentes de zero. Tá? Mas o símbolo está bem definido. Não é uma soma infinita. É só mesmo um símbolo que mais para frente vai ser bastante útil para a gente trabalhar com algumas coisas num espaço vetorial arbitrário. Tá? É claro que se o suporte de alfa aqui for vazio, né, que é o caso em que a gente está pegando a sequência nula, a gente convenciona isso como sendo o zero do espaço vetorial. Tá? É uma convenção razoável. Se você não está somando nada, coloca o zero lá, então, que ele simboliza muito bem o ato de não fazer nada com relação à soma. E aí, a vantagem de nós trabalharmos com essa notação é que se eu fixar aqui uma base qualquer de um espaço vetorial qualquer, indexada por um conjunto I, a gente sempre consegue uma bijeção entre esse espaço vetorial e a soma direta do corpo K, que é o corpo de base desse espaço vetorial, com o conjunto I, que é um conjunto que você está usando para indexar essa base específica. Então, cada base de um espaço vetorial induz essa função. Induz essa função que no futuro a gente vai ver que isso é mais do que uma função. Isso tem outras características bem interessantes também. Então a gente vai mostrar que eu esqueci de falar o que é essa função, né? Oh, Jesus! Então essa função é uma bijeção. Esqueci de colocar no enunciado, desculpa, gente. Essa função é uma bijeção. Então você consegue uma bijeção entre o V e esse espaço. Então, em particular, por exemplo, a cardinalidade do V, do espaço vetorial V, é a mesma da cardinalidade da soma direta do corpo K na cardinalidade desse conjunto I que você está usando para poder indexar essa base. E essa cardinalidade não muda, né? Porque a cardinalidade do I é a cardinalidade do B. Esse I aqui, na verdade, é a dimensão do espaço, né? A cardinalidade do I é a dimensão do espaço. Então, o que você está mostrando aqui é uma coisa bem interessante, que a cardinalidade do V é a cardinalidade do K na cardinalidade da dimensão do espaço. Isso é muito legal. Tudo bem? Então vamos provar que isso aí é uma bijeção mesmo. Está bem definido, né? Agora, com o adendo que eu fiz anteriormente, dando um sentido para essa notação, essa função está bem definida, isso não tem o menor problema. Agora a gente vai mostrar que essa função ela é uma bijeção. Então, vou mostrar que ela é injetiva e depois mostrar que ela é sobrejetiva. A demonstração, assim, ela soa mais difícil do que parece, mas é porque para você formalizar as coisas dá um pouquinho de trabalho. Mas, essencialmente, o que você está fazendo é o seguinte. Essencialmente, o que você está fazendo, ao comparar duas coisas desse tipo aqui, ó, você está jogando todo mundo para o mesmo lado, aí você tem uma soma dessa daqui,
alfa i menos beta i VI, dando 0. Aí você usa que esses caras são linearmente independentes para concluir que o alfa i é igual a BI. É basicamente isso que a gente quer fazer. Tá? Mas a gente tem que dar uma noção precisa para isso, porque isso daqui é uma soma que varia num certo conjunto que depende do suporte de cada um deles. Então por isso que não é tão simples assim num primeiro momento. Então vamos lá, vamos pegar dois elementos para mostrar que ela é injetiva. Vamos pegar um alfa, que é uma sequência de termos, e um beta, uma outra sequência de termos. Esses elementos estão no domínio da função, que é a soma direta. E eu vou pegar esses dois elementos tais que o φ de alfa é igual ao φ do beta. Nosso objetivo é mostrar que o alfa é beta, né? Que alfa i é igual a beta i para todo i. Então o que a gente tem é isso daqui, ó. Logo, essa soma do alfa i VI é igual a essa soma aqui, ó, do i pertencente a i, beta i VI. Só que a gente tem que usar o significado real dessa notação, né? Que é somar no suporte de cada um deles. Então a gente tem que dividir em dois casos aqui, que são importantes. Olha só. Se um dos suportes for vazio, que é o caso em que a gente tem a coisa nula aqui, ó. Se o suporte de beta é vazio, então o que acontece? Então, o que acontece aqui é que essa soma aqui é zero, né? Por definição. Então, o que a gente vai ter é beta i igual a zero para todo i, pertencente a i. E isso daqui acontece, ó. Alfa i VI tem que ser igual a zero. Tem que ser igual a zero. Certo? Agora, isso aqui vai acabar implicando que o suporte de alfa também vai ter que ser vazio. Porque olha só, por definição, isso aqui é o zero do espaço vetorial, né? Isso. Por definição, isso daqui, ó, daí essa soma com i pertencente ao suporte de alfa tem que ser o zero. E aí olha só o que acontece, ó, se o suporte do alfa for diferente do vazio, vai acontecer um trem estranho aqui, porque nesse caso ele vai ser finito. Olha só, você vai ter o suporte de alfa como sendo, sei lá, I1 até IR, certo? E aí você vai ter isso daqui, ó. Essa soma vai ser essa soma aqui, ó, L de 1 até R, alfa I1, alfa IL, V IL, resultando no vetor nulo de V. Agora esses caras são linearmente dependentes, né? E como B é LI, esses caras são elementos de B, como B é KLI, então, olha que doideira. Alfa e L vai ser igual a zero para todo L de 1 até R. Mas esses caras estão no suporte. Por outro lado, como os índices estão no suporte, o alfa e L tem que ser diferente de zero. Ele está no suporte para todo L de 1 até R. Então você chega numa contradição. Isso é um absurdo. Então, esse absurdo local aqui veio de você supor que o suporte é diferente do vazio. Então, se um suporte for vazio, o outro também. O outro também é. Basicamente foi isso que a gente provou. Logo, o suporte de alfa também é vazio, certo? E, portanto, nesse caso, o alfa i é zero, que é também o beta i, para todo i pertencente ao i. Então, vale. E isso aqui vai implicar que o alfa é beta, que é o que a gente quer provar. Então, nesse caso em que o suporte do beta é vazio, o suporte do alfa também é vazio. E claramente, né, se o suporte de alfa for vazio, o suporte do beta é vazio também. Então a gente pode supor que os dois suportes são diferentes de vazio. Então a gente pode supor que o suporte do beta é diferente de vazio. Tá? E aí o suporte de alfa também vai ser, né? Então, pelo que foi provado anteriormente, a gente viu que quando um suporte é vazio, o outro também é, obriga a ser. Então, pelo que foi provado anteriormente, o suporte de alfa também é diferente de vazio. O que a gente quer fazer agora é mostrar que esses dois suportes continuam iguais. Tá? Continuam iguais. A gente vai provar que, por exemplo, o suporte de alfa está contido no suporte de beta, e aí de maneira inteiramente análoga você conclui que o suporte de beta está contido no suporte de alfa. Tá? Então vamos supor por absurdo, supõe por absurdo que o suporte de alfa não esteja contido, por exemplo, no suporte de beta. Então isso significa que esse conjunto aqui, ó, daí o L, se eu tomar, por exemplo, o L como sendo o suporte de alfa menos o suporte de beta, esse conjunto aqui é diferente de vazio.
Esse conjunto aqui é diferente do vazio, certo? Aí a nossa ideia aqui é usar essa igualdade de maneira esperta, porque a gente vai ter isso daqui, ó. Como isso daqui acontece, ó, eu vou colocar os suportes logo agora. Então, a gente pode quebrar essa soma assim. Eu vou somar primeiro os caras que estão em L, que são os caras que estão no suporte de alfa, menos o suporte de beta, certo? Então assim, dado um I no suporte de alfa, ou ele está no suporte de beta ou não, a princípio, certo? Então eu vou separar aqui os que não estão no suporte de beta primeiro, então vou colocar aqui alfa I, VI, aí depois eu vou pegar os caras que estão no suporte de beta, então eles estão na interseção, e está na interseção dos suportes. Deixa eu trocar a variável, né? Não fica legal trabalhar com a mesma variável. Aqui deixa eu colocar L. Aí, pronto, coloquei L aqui. Aqui eu coloquei o I, então aqui eu tenho alfa e VI. Aí esses caras aqui eu vou jogar para o outro lado subtraindo, certo? Então aqui eu vou ter uma soma do J no suporte de beta menos beta J VJ, e quando eu joguei todo mundo para o mesmo lado, isso aqui resulta no elemento neutro, certo? Aí olha só o que acontece com esse termo aqui, ó. Esse termo, que eu vou chamar de W, chama W disso daqui, ó. Observe o seguinte, note que o W ele está no subespaço gerado por quais vetores? Pelos vetores que tem índice no suporte de beta, porque aqui o I está no suporte de beta e aqui também. Então ele está nesse subespaço aqui, ó, que eu vou chamar de VT, espaço gerado por VT, onde o T pertence ao suporte de beta. Certo? A gente pode quebrar ele assim. Então isso aqui implica que eu consigo escrever o W dessa forma. W é uma soma desse tipo, ó, com T variando no suporte de beta, chamado de lambda T VT, certo? Com lambda T pertencente ao corpo K para todo T pertencente ao suporte de beta. Bem técnico, né? Mas é só para formalizar a coisa mesmo. Parece mais difícil do que é, mas não é tão difícil não. Então, o que nós vamos ter agora? No lugar de W eu vou colocar essa soma aqui, certo? Aí agora a gente vai conseguir fechar a questão. Por quê? Assim, eu vou ter essa soma com L pertencente ao L, alfa L, VL. E essa soma aqui, ó, T no suporte do beta, lambda T VT. Isso resulta em zero, né? Porque isso aqui é o vetor W, essa soma dos dois dá zero. Só que agora, a interseção dos índices aqui, ó, do L e o do suporte de beta é vazio. Era isso que eu precisava. Porque como essa interseção é vazia, agora eu estou pegando uma combinação linear nula de termos agora que são dois, que eu tenho certeza que são 2 a 2 distintos. Com índices, já que os índices são 2 a 2 distintos. É isso que eu preciso para os termos serem 2 a 2 distintos. Então, como isso daqui acontece, e o B é linearmente dependente, e só para frisar, e isso daqui acontece, né? Cada VL desse pertence a B, para todo L em L, e o VT, isso aqui é pedância minha, mas só para garantir, todo T no suporte. Então, essa combinação linear nula vai implicar que todos os caras envolvidos aqui, ou os coeficientes, vão ter que ser zero. Então, isso aqui vai acabar implicando. Isso implica que os lambdas são iguais a zero também, mas eu estou pouco me lascando para os lambdas. Tá? O que eu quero concluir é que o alfa L é zero para todo L pertencente a L. Agora, isso daqui vai ser uma contradição, porque como eu estou supondo que o L é diferente de vazio, então vai existir um L0 em L, certo? O que implica em particular que o alfa L0 é zero, porque ele é um dos caras que estão em L. Mas por que isso é um absurdo? Então, assim, o alfa L0 é zero, né? Mas por outro lado, o L0 pertence ao L, mas vamos lembrar quem é o L. L é o suporte de alfa menos o suporte de beta. Então, em particular, esse L0 pertence ao suporte de alfa. Agora, se o L0 é um índice no suporte de alfa, é porque o alfa L0, o alfa índice L0 tem que ser diferente de zero. Então, isso é uma contradição. Isso é um absurdo. Esse absurdo veio de onde? Vamos lembrar.
Aqui de cima. Quando a gente supôs que o suporte de alfa não está contido no suporte de beta. Aí lascou. Então a conclusão aqui intermediária é que o suporte de alfa está contido no suporte de beta. E aí, de maneira inteiramente análoga, você mostra a outra inclusão, tá? Não tem nada de especial com a ordem elite que foi escolhida. Analogamente, o suporte de beta está contido no suporte de alfa. Certo? Então vale a igualdade. Era isso que eu precisava. Daí o suporte de alfa é igual ao suporte de beta. O que implica nisso daqui, ó. Se você quiser chamar esse conjunto aqui de H, por exemplo, agora a conclusão que a gente tem é essa. Agora dá para fazer aquela operação do jeito que a gente queria. A soma com I pertencente ao H com alfa I VI é igual, já que eu estou variando no mesmo conjunto, eu posso usar a mesma variável, beta I VI, só que o H é finito, né? Então agora faz sentido eu fazer isso daqui, ó. Isso é a soma com I variando em H do alfa I menos beta I, quando eu jogo todo mundo para um lado, e isso é zero. Agora, como isso aqui é finito, como o BLI e o VI com I pertencente a H é um subconjunto finito de B, então como o B é K linearmente independente, então o alfa I menos beta I, que é o clássico, né, que a gente está acostumado. Essa diferença é zero para todo I pertencente ao H, o que implica que o alfa I é igual a beta I para todo I pertencente ao H. Só que fora do H, só que para todo I fora do H, a gente já tem a igualdade. Para todo I no conjunto de índices fora o H, a gente tem isso daqui, ó. O I não pertence ao suporte de alfa, porque o H é o suporte de alfa, e o I também não pertence ao suporte de beta. Agora, se o I não está em nenhum dos dois suportes, o alfa I é zero e o beta I é zero. O que implica, em particular, que o alfa I é igual a beta I. Então, a conclusão que nós temos é o quê? Vale a igualdade para os índices que estão em H e para os que estão fora também. Então, a conclusão é alfa I é igual a beta I para todo I pertencente ao I. Né? O que implica, então, que o alfa é igual a beta, que era exatamente o que a gente queria. Então isso fecha a demonstração da injetividade. Bem cansativo, né? Para formalizar o negócio é um pouquinho cansativo. Bom, a sobrejetividade de φ é mais fácil. Tá? Se você pegar um V qualquer no espaço vetorial V, se o V é zero, se o V for o vetor nulo, então o V ele é a imagem do vetor nulo da soma direta. Certo? Porque aí o suporte é vazio. Então, quando você aplica a sequência nula aqui, pelo que nós vimos, nós definimos isso como sendo o vetor nulo, né? Que aí o suporte desse cara é vazio, então essa soma nós definimos como zero. Então, tranquilo. Caso o V seja diferente de zero, a gente pode escrever ele assim, já que o B é uma base, só lembrando aqui, porque faz tempo, né? Isso aqui é uma base de V, né? Então, a gente pode escrever, então daí existem lambda 1 até, sei lá, lambda t pertencentes ao corpo K, e diria índices I1 até IT em I. Aqui eu já posso pegar esses caras diferentes de zero, né? Eles vão ser os caras que acompanham os vetores da base. Não tem por que pegar alguém nulo acompanhando o vetor da base, porque isso vai eliminar I1 até IT pertencente ao I, tais que esse V essa combinação linear, lambda 1 VI1 até lambda t VIT. Certo? Aí agora é só montar o alfa bonitinho. Ó. Aqui já está me dizendo mais ou menos como que eu vou fazer. Ó. Na coordenada I1 eu vou botar o lambda 1, na coordenada I2 eu coloco o lambda 2 e por aí vai. Então defina alfa, vamos lá, alfa e S como sendo lambda S para todo S pertencente a 1 até T. E os demais eu vou definir como zero. Alfa I como sendo zero para todo I pertencente ao I menos esse conjunto de índices aqui, ó, I1 até IT. Então, nesse caso, o suporte de
alfa daí, tomando alfa como sendo a sequência que a gente quer trabalhar com ela, né, lá na soma direta, alfa i com i em i, que está aqui, pois, vou colocar em parênteses aqui, né, por que isso está aqui, né, então, tomando alfa dessa forma, como, vai ficar melhor assim, ó, o suporte de alfa. O suporte de alfa que é precisamente esse conjunto I1 até IT, né, é esse conjunto I1 até IT, como isso daqui é finito, então esse alfa tomado dessa forma realmente está na soma direta, e mais, quando a gente aplica o φ no alfa, a gente vai ver que isso vai resultar em V, né? Isso daqui, por definição, é essa soma, alfa i VI, só que isso daqui é somar só no suporte, alfa i VI, só que como o suporte está descrito por extensão dessa forma, é a mesma coisa que eu pegar o somatório de S de 1 até R do alfa e S, V e isso, V e S, isso. Aí aqui vai ser a soma com S de 1 até, aqui até T, né, desculpa, aqui até T. S de 1 até T, o alfa e S foi definido aqui como lambda S, né? Então isso aqui é o lambda S, V e S. Aí isso daqui foi assim que o vetor V nasceu, né? Isso daqui é precisamente o vetor V. Então isso implica que o V pertence à imagem do φ, portanto, todo elemento do contradomínio está na imagem. E aí mostramos que é sobrejetiva, como já tinha mostrado que ela é injetiva, acabou. Isso é uma objeção. Então dá um pouquinho de trabalho formalizar, mas agora a gente pode usar à vontade, inclusive no caso finito, né? Quando esse espaço vetorial tiver dimensão n, por exemplo, ele tem uma objeção entre ele e o Kn, né? Por exemplo, se o espaço vetorial for real e ele tiver dimensão real n, então ele tem uma objeção dele com o Rn. Mais pra frente a gente vai ver que essa objeção é mais do que uma objeção, tem mais coisa aí. Tudo bem, pessoal? Então, foi uma aula bem geral, onde a gente definiu o conceito de dimensão e conseguimos obter vários resultados bem gerais, sem falar de finitude. Mas daqui pra frente, muito provavelmente, a gente, em algum momento ou outro, a gente pode voltar a falar nesse nível de generalidade, mas a gente vai dar mais ênfase ao caso em que a gente tem espaços vetoriais de dimensão finita, porque a esses caras a gente pode associar o conceito de matrizes e aproveitar muita coisa do que foi feito até agora, tá? Num curso de álgebra linear clássico mesmo. Tudo bem? Então espero que vocês tenham gostado, que todos tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau.